O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver hoje esta palavra que edifica, que nos dá vida, uma palavra que nos chama também a estar a serviço, né? A se colocar a serviço, se colocar a caminho. Veja que interessante o Evangelho, o Senhor está orientando os discípulos sobre a missão e está dizendo, olha, vocês devem ir e devem fazer acontecer o reino de Deus, anunciar, mas vocês não podem ficar presos a algumas coisas. E essas coisas ele vai elencando, né? Quando for, leva só um cajado, uma túnica, não precisa de duas. Começou a olhar e falar assim, olha, não deixe que as riquezas deste tempo sejam maior do que a riqueza do amor de Deus na tua vida. É estar a serviço do reino de Deus, usar daquilo que tem, né? Não simplesmente para o engrandecimento próprio. Então começa a olhar um pouquinho esta realidade. Não quer dizer que Deus despreza aquele que trabalha, que luta para ter as coisas que possui, mas ele alerta para que a gente na missão não se torne escravos, não fiquemos apegados, né, a determinadas coisas, não fiquemos apegados a determinados lugares, né? É interessante isso, porque nós somos chamados a sermos de Deus, a levar esse amor, né? A buscar ser amor e fazer amar todas as pessoas a Deus. Essa é a grande missão de todo o povo cristão, de todo batizado. Por isso que o convite é esse, não ficar preso numa materialidade ou numa subjetividade que te impeça de amar mais, que te impede de servir mais, que te impede de ser feliz. Talvez alguém possa me dizer, mas eu sou feliz desse jeito. É uma felicidade temporal. O Senhor quer uma felicidade maior. A gente não pode ficar, quando se fala de Jesus, quando se fala da Trindade, quando se fala desse mistério de Deus, a gente não pode ficar com pouco, né? Com assim tá bom. A gente tem que buscar mais, a gente tem que viver mais, a gente tem que sentir mais. Agora, tudo isso
como a própria palavra diz, tem um pouco de sacrifício, tem um pouco de desafio. Veja, quando a gente adentra dentro deste mistério, que é o poder de Deus, que é a graça de Deus, que é entrar na casa do amor, a gente ganha tudo. E a gente vai olhar que todas as coisas que a gente adquiriu até então são para benefício nosso, sim, mas nós não somos escravos dessa realidade. Deus é maior na nossa vida. Quantas pessoas nesse mundo estão escravas da sua própria realidade, da sua própria materialidade, e se enfurnam naquela realidade, pensam numa felicidade, mas não vivem a felicidade porque são presos. São pessoas presas, pessoas que vivem uma alegria aparente, mas uma tristeza constante, porque sempre quer ter, sempre almeja o ter, e nunca se torna, nunca é o ser, e não recebe o ser que é de Deus nela, porque se basta em si mesmo. É infeliz quem vive assim. Isso eu posso falar com toda tranquilidade. Agora, o projeto que Deus nos dá hoje é diferente, é esse diferencial. Ele fala assim, olha, quando for, não leva 2 túnicas, não leva tantas coisas, não leva tanta realidade que você construiu ali. Leva você, seja você, no máximo da sua plenitude. Seja você, no máximo dessa riqueza do amor de Deus em ti. Porque aquele que vive nessa riqueza do amor de Deus em si, consegue ser amor para o outro, consegue ver a realidade do outro, consegue perdoar, consegue receber perdão. Essas são ações importantes. Por que digo isso? Porque hoje nós rezamos a memória obrigatória. Na igreja existem algumas realidades, até a gente vai chamar para ficar mais fácil de entender, para vocês que aqui estão, para os nossos irmãos em casa, de regras. São normas, normativas. Então a igreja divide memória, né, memória facultativa, memória obrigatória, festas e solenidades. São estágios aqui para serem celebrados. Hoje no Brasil, fora do Brasil, é memória facultativa. No Brasil, memória obrigatória dessa grande mulher, Amábile Lúcia Visentainer. Ela, a gente vai dizer assim, naquele período que ela nasceu, em 1800, lá em 60 e pouquinho, né, o que acontece? A Itália ainda não é Itália, né? A Itália é um país novo, mas ali pertencia ao reino da Áustria, né? A parte nórdica da Itália, praticamente, para não dizer toda a Itália, né, praticamente toda a Itália, mas a parte mais alta da Itália, era muito mais parte dos povos nórdicos, né? Então, vai ali para a Áustria, e Amábile nasce nessa realidade. Então é uma italiana austríaca, olha que chique, né? Ela nasce em Vigolovataro. Vigolovataro é na região trentina, então da província de Trento. Ela nasce ali, no norte da Itália, perto dos Alpes, né? Para cima de Veneza. Olha que bonito, lugar bonito para nascer, né? Olha, pensou, a gente nasce, em Vigolovataro. Eu nasci em Mogi das Cruzes, olha que tristeza. Não, bonito, né? A gente nasce, o nosso país é o mais lindo do mundo, não é assim? Então a gente começa a olhar para aquela realidade. Ela nasce ali em Vigolovataro. De lá, vendo as realidades, que tem toda uma dinâmica de províncias ainda e reinos, o que acontece? Só para entender um pouquinho, né? Imagina na Itália, cada país, era um monte de países reunidos, que a gente chama de paese, né? E ali tinham conquistas, e a conquista da Áustria pega o reinado ali daquele norte. Vendo toda aquela realidade, vendo as dificuldades, os seus pais migram para o Brasil e vão a Santa Catarina. Amábile, se eu não me engano, se tiver errado, me desculpe, mas eu acredito que está certo. Ela é a segunda filha de uma bela família abençoada, de 14 filhos. Olha que beleza, né? Isso para dizer que naquele tempo, quando a pessoa tinha muitos filhos, quer dizer que Deus tinha abençoado muito aquele casal, né? Hoje em dia o conceito é diferente, né? Quanto menos, melhor,
né? Se não tiver menos, a gente tem um cachorro, está melhor ainda. Né? E se não tiver o cachorro, menos despesa. Mas olha aquela realidade, 14 filhos, eles migraram para o Brasil. Olhando para essa realidade, Amábile, sendo a segunda mais velha, Amábile encontra duas amigas naquele povoado, porque eles fundam um paese, que em Santa Catarina vai chamar cidade. E essa cidade, eles trazem o nome da cidade natal deles. Chama-se Nova Trento. E em Nova Trento, Amábile cresce com as suas amigas, Virgínia, e depois tem mais uma que eu já vou lembrar o nome rapidinho, né? Matilde. Olha que beleza. Rapidinho a gente lembra. Então, Virgínia e Matilde, as três amigas, crescem, e quando Amábile completa, ela tinha uma característica diferenciada, as três, elas gostavam de cuidar das pessoas, cuidava dos irmãos, brincavam, trabalhavam. Amábile trabalhou na horta, Amábile debulhava trigo, Amábile era feliz. Talvez alguém olhando para aquela realidade ia dizer, Amábile é pobre. Amábile olhava para toda a realidade e falava, eu sou feliz, eu sou rica. Rica por quê? Porque a felicidade é maior do que qualquer dinheiro. Você pode não ter nada, mas você sendo uma pessoa feliz, você é mais rico do que qualquer rico dessa face da terra. Amábile era rica. Rica de felicidade, de amor. Amábile fazia Jesus em meio. Então ela olhava para as pessoas e sentia Jesus ali. E ela tinha que amar aquela pessoa porque Jesus estava ali. E ela levava esse amor. Te convida também hoje a olhar para as pessoas e ver Jesus. Talvez a gente só enxerga as máscaras hoje, né? Enxergue Jesus no outro. E ame. Amábile fez isso. Quando ela completou 25 anos, Amábile faz o quê? Amábile pede ao pai a permissão de começar a cuidar de uma forma mais intensa de uma mulher com câncer. E eles pegam um pequeno casebre, que elas cuidavam, tinha o galinheiro, né? E o galinheiro naquela época era mais fechadinho, bonitinho, que fazia frio ali em Santa Catarina. E elas colocaram 3, 4 camas, porque ainda a Matilde era um pouco menor, e elas começavam a cuidar dessa mulher. Sabiam que essa mulher ia morrer, ela tinha câncer. Naquela época, o câncer era uma doença fatal. Hoje, o câncer tem bastante, tem instrumento, pode, né? Às vezes a cura é para a eternidade, mas tem também curas para esse tempo. E Amábile cuidou, todas elas, as três cuidaram. O vilarejo entende que elas cuidando das pessoas, de modo particular, a igreja, né, não hoje, mas naquela época a igreja luterana existia um cisma muito grande entre o respeito das igrejas. O que acontece? Eles não aceitando a cura, o tratamento e a oração, se juntam numa noite fria e tacam fogo nesse casebre, com elas dentro. Elas, desesperadas, atiram e as acusam de bruxaria. Veja que interessante, você quer amar a Deus, você quer servir a Deus, muitos talvez não vão querer te entender, outros não vão querer aceitar, mas você deve permanecer firme. Santa Paulina traz isso. Permaneça firme, por mais difícil que possa ser a tua missão. Erga a tua cabeça e permaneça firme. Olha que ação bonita. Elas conseguiram tirar a mulher, que a mulher não andava, e levaram para casa. Mas, à frente, o bispo de Paraná, do Paraná, antigo Paraná, ali de onde é Curitiba hoje, dentro dessa realidade, já o bispo de lá, que atendia também Santa Catarina, o que ele faz? Ele reconhece essas três meninas, que já são mulheres, como uma ordem chamada Associação Pública de Fiéis. E elas começam ali uma linda história de amor. Nasce a congregação, pelo título do bispo, a comunidade, a sociedade das filhinhas da Imaculada. As filhas da Imaculada. Elas recebem novo nome. Mais adiante, ela recebe o nome e se torna Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Nome sugestivo para quem já está vivendo dores, né? E ela cresce nessa ação.
E ali cresce, outras moças começam a agregar a essa comunidade e ela se torna uma congregação e são chamadas pelo bispo de São Paulo na época. E elas vêm para São Paulo e, de modo bem particular, ficam numa fazenda no Ipiranga, às margens do rio, do riacho, ali o Ipiranga. E ali funda a comunidade, a congregação, de uma maneira muito mais direta, e a fundadora. Passado um período, como tudo não é estrela, o que acontece? A própria congregação denuncia Madre Paulina, pela inveja, juntamente apoiados por uma governanta, uma mulher que dava os dotes, davam mantimentos e coisas ali no convento. E o bispo, por sua vez, dá uma ordem, depõe Madre Paulina do cargo de fundadora e diz que ela é proibida de ser chamada de Madre Fundadora, mas a reduz simplesmente a uma irmã. E as irmãs dizem, quando a expulsam de São Paulo, você vai ser transferida para Bragança Paulista na nossa casa. Você deve ser considerada menor do que qualquer outra noviça. E você deve limpar o chão que os velhinhos daquele lugar, daquele asilo, cuspirem. E foi assim a vida de Santa Paulina. Ela foi com humildade e obediência, acreditando em Deus, de que tudo pode ser novo quando a gente tem amor. Talvez para as pessoas, reduzir significa destruir, acabar com o sonho. Pelo contrário, Santa Paulina viu um sonho novo. Vamos começar tudo novo de novo. E ali, em Bragança Paulista, ela é acometida pela realidade do diabetes, que vai fazer dela um grande sofrimento. Aí ela recebe o sofrimento da carne. É amputado o seu braço, ela retorna para São Paulo, não ainda pode receber o título de fundadora. As irmãs as desprezam, mas ela mantém a sua fidelidade ao projeto pelo qual ela sonhou viver, porque ela não era considerada fundadora e ela não se gabava de ser fundadora. Ela tinha a alegria de ser religiosa e viveu a sua vida. Ficou cega. Tive a graça de conhecer a noviça na época, que descobriu que ela estava cega ali, quando era seminarista, estava em São Paulo, e fui visitar o convento das irmãs. Quando estava sentado ali no jardim, a irmãzinha de 90 anos na época, que me encontrou, falou assim: gostou da história de Madre Paulina? Eu falei assim: muito linda, a primeira santa, vamos já chamar assim, do nosso Brasil, na época falava, porque ela foi beatificada em 2002, e depois tornada santa, canonizada, também logo em seguida. A gente tem ali, 2004, 2006, tem ação, eu não guardo muito bem datas. Mas, olha que interessante, essa mulher falou assim: lembra aquela noviça que conta a história? Eu falei: lembro, sou eu. Eu falei assim: nossa senhora, que graça poder viver com gente que viveu com santo, que alegria poder estar ali, dentro daquela ação. E ela falava assim: como é bonito viver. Esse foi o testemunho dessa irmã, que era noviça e que esteve do lado de Madre Paulina e descobriu que Madre Paulina estava cega. Ela falou: é a alegria de poder servir, mesmo nas dificuldades, ser feliz. Então esse eu trago para mim como lema de Santa Paulina. A alegria de poder servir, mesmo nas dificuldades. Hoje nós vivemos essa realidade. Santa Paulina é a primeira santa canonizada no Brasil. É a nossa Paulina, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. Por isso que para nós, no Brasil, é memória obrigatória. E hoje, rezando Santa Paulina, que a gente possa dizer: Santa Paulina, uma austríaca italiana brasileira, intercede por nós. Intercede pela Igreja do Brasil, intercede pela nossa diocese, intercede por todos os religiosos e religiosas. E reaviva a chama desse amor, que é mais fundamental a um consagrado, e faça nascer santas vocações. Abençoe as famílias, abençoe os nossos irmãos, abençoe a todos aqueles que procuram a paz. Santa Paulina, rogai por nós.
Queridos irmãos e irmãs,